o nosso próximo assunto que vai ser abordado neste programa, que lança um olhar esperançoso, mas também um olhar de planejamento pelo próximo ano, que está se aproximando, 2021, perspectivas aqui da Sua Dia TV, nós vamos falar sobre sustentabilidade e toda a complexidade que envolve este tema tão amplo. Sobre este assunto nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor universitário e também engenheiro civil, Jean Prost. Professor, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Vamos começar falando sobre a sustentabilidade como um todo, professor. É um assunto muito complexo, é um assunto muito amplo, mas de certa forma eu gostaria de realmente começar lhe perguntando como é que nós podemos compreender esse processo de sustentabilidade. O processo de sustentabilidade hoje, ele é definido muitas vezes por alguns critérios bem colocados pela ONU, tá? Ele envolve, de forma geral, 3 grandes áreas: a área econômica, a área ambiental e a área social. Então ela tem esse tripé que ser atendido. Hoje não se pensa na cidade, desenvolvimentos, etc., seja construções, habitações ou até alocações de recursos, se eu não pensar nesse tripé. Tá? Nós podemos falar de saneamento básico, podemos falar da parte de integração de recursos de transporte, de forma direta, simples, não e nunca esquecendo desse tripé interagindo entre ambos. Professor, nós conversávamos aqui nos bastidores, porque particularmente eu acredito que esse contexto de sustentabilidade, esse conceito de sustentabilidade, ele pode se apresentar para a nossa sociedade, inclusive para os mais simples, de uma forma bastante complexa e até de difícil entendimento. Na prática, observando esses processos que se desenvolvem aqui em Teresina, particularmente falando, o senhor acredita que a nossa população compreende, assimila bem e sabe, de certa forma, conviver e buscar essa sustentabilidade em nossa cidade? Sem dúvida, eu vou colocar de maneira bem simples. Quando se vai fazer alguma atividade, seja na cidade ou na sua casa, etc., você vai atender a população que está envolvida na questão, né? Então a parte social, para ver se ela está de acordo ou não. Obviamente as questões ambientais, todo mundo hoje já tem um pouco mais de conhecimento sobre essa área ambiental e sabe o que pode agredir, o que não pode. Claro que a gente está sempre descobrindo, pesquisando coisas novas e, sem dúvida nenhuma, ver se tem o recurso, né? A parte pecúnia, para ver se pode fazer esse desenvolvimento. Você não pode enveredar, pensar na parte ambiental, pensar na parte social e não ter recurso para isso. Então a sustentabilidade é como se fosse uma gestão dentro da própria casa de cada um. Tá? Vamos pensar dessa forma. Você vai fazer uma atividade, seja um pai de família, uma mãe, de forma que vai agradar a todos que estão ali, preservando o meio ambiente, mas que seja economicamente viável. Pronto, pensamos no tripé da sustentabilidade, estamos trabalhando com a sustentabilidade. Claro que para uma cidade é algo mais amplo, mas claro, o tripé atende. Nós estamos sempre pensando sobre essa questão de uma forma bastante natural, porque como o senhor já vem trazendo para a gente, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Professor, nos enveredando um pouco mais sobre essas questões ligadas a este movimento complexo da sustentabilidade, eu gostaria de lhe fazer alguns questionamentos acerca de pontos que foram trabalhados amplamente aqui na nossa pauta, na nossa agenda de assuntos das eleições 2020. Quero começar perguntando para o senhor sobre mobilidade urbana, o nosso sistema de integração adotado aqui na capital do estado do Piauí. Professor, muito se critica as administrações públicas que passaram pela Prefeitura de Teresina por não criar uma cidade pensada em pessoas, mas sim priorizada para carros. Nesse contexto, o senhor acredita que o nosso sistema de integração, a nossa mobilidade urbana está a contento ou deve melhorar em 2021? Bem, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos sempre pensando na melhoria contínua, né? Então é importante nós termos o feedback das pessoas que utilizam o sistema e nos coloquem se o sistema está atendendo ou não. Tá? Nós entendemos que hoje existe uma questão que precisa ser trabalhada na parte do transporte público, né? Pode ser trabalhada de várias formas, inclusive existem softwares que fazem essa elaboração dos melhores trajetos e das melhores viagens, como a gente coloca. Eu cito um que é o mais conhecido mundialmente, chamado M2, MME2, tá? Que é um software que ele faz os melhores projetos de viagem, trajetos de viagem, para que atenda a sua cidade. Se hoje nós temos um problema de locomoção, etc., é importante fazer um refinamento
no destino local, né? O local destino, como os arquitetos colocam. Então, para onde você vai, de que forma vai, volte, fazendo toda essa pesquisa de forma mais ampla, talvez atendendo um universo amostral, estatisticamente falando, maior. Agora, nós já desenvolvemos algumas localizações de algumas estações de transbordo, de saída de um ponto para ir para o outro, para evitar alguns conflitos, alguns cruzamentos. É importante agora trabalhar essas estações e melhorá-las através de novos processos, novos meios de transporte, tentar evitar transportes individualizados, como veículos automotores individuais, né, individualizados, perdão, mas de forma a estimular meios de transporte até menos poluentes nesse aspecto, né, como bicicletas, como transportes públicos, como ônibus, trens de superfície, metrôs e assim por diante, para que você também faça com que o tráfego flua, né? Então, não é só a questão ambiental, mas a questão de transporte, logística. Quanto tempo hoje eu demoro para ir da Zona Leste para a Zona Norte, ou da Zona Leste para o centro, do centro para a Zona Norte? Isso é importante, porque tem a ver com a parte de recursos, tem a ver com dinheiro, tem a ver com produção, tem a ver com melhoria de vida, qualidade de vida. Professor, comparando, fazendo até uma comparação injusta aqui da nossa cidade de Teresina com outros centros urbanos de grande porte, vou citar aqui Fortaleza, que está mais próximo a nós. Nós vivemos em uma cidade particularmente pequena, não se falando, por exemplo, em trajetos da Zona Leste para a zona central aqui de Teresina, usando este exemplo. O senhor acredita que realmente esta queixa da população, que vem sendo feita há muito tempo, de que realmente a cidade não foi pensada para as pessoas, mas sim para os carros, é uma crítica válida? O senhor acredita na prática? O senhor percebe esta crítica sendo desenvolvida aqui na nossa cidade? Olha, eu percebo que, primeiro, nós temos que pensar na parte do histórico, né? Teresina foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil e ela tinha uma concepção. Hoje ela tem outra concepção, inclusive de 10 anos para cá, Teresina cresceu muito. Então, nesse crescimento, precisa-se ter uma ideia da logística através de zoneamentos, etc., para que faça essa concepção melhor. Agora, eu entendo que a população que utiliza esse transporte é a melhor indicada para dar esse posicionamento, porque é a pessoa que está lá, que entra no ônibus, que sabe, que percebe como as coisas estão acontecendo diariamente, se está vendo se está sendo efetivo ou não. Quanto à parte de transporte individualizado, né, sejam por carros ou por motos, etc., existem pesquisas ao redor do mundo que dizem que a maior parte das pessoas só vai utilizar essa forma de transporte se os demais, os públicos, não forem eficientes ou não forem a ponto de atender a qualidade desejada. Então, nós temos aí vários fatores, eu cito esses dois, que é o primeiro, atender às exigências de transporte, e o segundo, a parte de qualidade. Quando nós conseguimos atender esses dois, nós teremos mais pessoas utilizando o transporte público. E eu cito o caso do Japão. É muito comum gerentes, diretores de empresa irem de transporte público para suas empresas, né? Porque ele atende de forma satisfatória e com qualidade o processo. Professor, também olhando para a questão das águas pluviais e um escoamento, digamos assim, não otimizado para este problema aqui da nossa cidade, o senhor acredita que tipo de melhorias nós podemos propor ou começar a pensar já nesse programa Perspectivas 2021 para o próximo ano que se aproxima referente a este assunto? E, é claro, também a sustentabilidade. Claro. Nós temos aí uma questão muito importante na parte de drenagem, que ela é um dos eixos do saneamento. E nós temos hoje no Piauí leis que fazem com que o saneamento seja evidenciado, seja verificado. O problema é a implantação dessas questões, tá? Elas precisam ser implantadas, não adianta estar só na lei. Hoje, eu posso citar 4724, 4774, que são leis que hoje são especificamente de Teresina sobre reuso de água, que interferem indiretamente e diretamente no problema de drenagem. Então, o que nós precisamos é efetivamente colocar em prática o que está nas leis, né? Os nossos governantes precisam atuar, desenvolver galerias, desenvolver projetos que atendam a questão da drenagem, porque não adianta só fazer galeria, já tem que começar com o projeto correto. A população também precisa
ajudar na medida do possível, vamos colocar assim, não deixando o lixo em locais indevidos, porque entope uma boca de lobo, né? O lixo, o resíduo sólido, ele tem esse problema. Quando ele é arrastado pela água da chuva, ele vai entupir galerias, ele vai entupir bocas de lobo. Então, todo mundo fazendo a sua parte, isso é importantíssimo. Mas eu tenho certeza que assim, as ferramentas estão aqui, elas precisam ser usadas. Professor, geralmente eu tenho muito medo de fazer determinadas afirmações porque nós estamos convivendo há tanto tempo com determinadas afirmações também de governantes, de administradores públicos, dizendo que soluções para problemas como do transporte urbano, como também a questão de drenagem, como a questão do microclima de Teresina, são problemas que só podem ser resolvidos a médio e até longuíssimo prazo. Professor, na prática, olhando já para este ano que bate nossa porta, 2021, o senhor acredita que olhando para esses problemas, de certa forma, tradicionais da nossa cidade, eles podem sim ser resolvidos ou começarem a ser resolvidos a médio e também a curto prazo? Eu tenho certeza que sim. A médio e a curto prazo, sim, não totalmente, mas nós podemos implantar algumas medidas que podem atender nessa questão, tá? Verificando os estudos de viabilidade, aumentando as nossas áreas de absorção de água, como por exemplo o problema de drenagem, verificando as rotas dos nossos transportes coletivos para ver se estão eficientes ou não, a quantidade de elementos coletivos, a quantidade de ônibus, vamos colocar assim, né, até de trem do metrô, né, que é um trem de superfície hoje nosso, melhorando essa questão do tráfego, melhorando a questão das rotas. É possível, assim, não vejo por que não. Agora, necessita de investimento. Né, investimento direto na área e não é um investimento pequeno, tá? Porque estudos desse porte têm que ser, vamos colocar assim, bem feitos e minuciosos. E isso demanda um pouco de tempo, não vou negar, mas também depende de recursos para fazer essas alterações e adequações. Professor, o senhor vem de um centro por excelência em pesquisa que realmente foi criado para não apenas para formar profissionais, mas também para apresentar soluções à sociedade na qual se insere. O senhor vem da universidade e eu gostaria de lhe perguntar como que instituições de pesquisa, tecnologia e, é claro, de ensino de graduação também podem contribuir para abrir os olhos dos nossos governantes de que as soluções para os problemas podem estar próximo da gente, podem estar sendo já estudadas por pesquisadores nas nossas universidades. Pois é, essa é uma questão muito boa de ser colocada, porque nas nossas universidades nós estamos trabalhando não só com os nossos alunos, mas também com a população em geral, com os governantes, Ministério Público. Nós estamos sempre prestando serviço para essas pessoas, porque a função da universidade não é só ensino, mas a extensão e a pesquisa também. Claro. Então, caso tenha alguma dificuldade, a universidade pode começar a desenvolver pesquisas na área para atender uma demanda local, ou estadual, ou mesmo federal, né? Nós temos também a parte de extensão, temos projetos hoje da parte de sustentabilidade para melhorar a condição climática interna das casas, né? Para a casa ficar mais agradável, sem necessidade de tantos ar-condicionados, ventiladores, etc., fazendo ela de forma a otimizar a questão solar, a questão de ventilação. Então, hoje a universidade já está trabalhando com isso. Eu deixo até a porta aberta, o convite a quem tiver demanda, necessidade, sejam públicos, sejam pessoas, que entrem em contato com a gente lá no Centro de Tecnologia. Eu me encontro no Departamento de Recursos Hídricos, Saneamento Ambiental e Geotecnia. Claro que temos outros professores nas demais áreas de tecnologia, mas sempre buscando trazer melhorias para a nossa cidade, melhorias para o nosso Piauí. Professor, desde já muito obrigado pela sua participação. Minha última pergunta para o senhor, na realidade, eu quero pedir a sua opinião. Há muitas pessoas que até afirmam que a pandemia do novo coronavírus é uma consequência da quebra desta sustentabilidade mundial. Muitas pessoas também falam de que a natureza, entre aspas, vai se vingar da humanidade, que não busca viver em equilíbrio com os nossos recursos. Na sua opinião, o senhor acredita que sustentabilidade será um dos assuntos mais debatidos, que terá maior importância e um olhar mais atento neste ano de 2021? Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que a visão holística, ela começa a indicar caminhos e processos que muitas vezes, quando se foca em um único processo, não se consegue ver. Sim. Então, muitas vezes eu tenho respostas que eu estou procurando para determinados eventos, como A, B e C, que não estão no A, B e C, mas estão no D, E e F. Né? Então, eu acho que compete a nós começarmos a ver a situação de forma mais aberta, mais concreta, mas também de forma total, holística, para que nós possamos conseguir
resolver as questões da melhor maneira possível e atender a maior parte das pessoas envolvidas. Professor Jean Prost, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para o senhor, feliz 2021 e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, feliz 2021, muito obrigado. Você de casa, continua ligado na UDIA TV. No próximo bloco vamos falar das perspectivas para o ano que se aproxima no campo da política. UDIA TV, canal 23.1. E eu volto já.